Then God comes down and pours 144,000 out of there. Amen. E a tribulação se estabelece. Então Deus desce e tira os 144 mil dali. Amém. There, oh, it's perfect. You Ali, é perfeito. see where the seal's bringing out now? Você vê onde os selos trazem isto agora? See? Open it up. Veja, revela isso. Now, this is the last 3.5 years to the people. Agora, estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. Also, if you notice, it's the time that God will call that 144,000 Jews in this last 3.5 years. Agora, estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. Também, se você notar, é o tempo quando Deus chamará aqueles 144 mil judeus nestes últimos 3 anos e meio. See, he hasn't dealt with them at all. Vejam, ele não tem tratado com eles absolutamente. They haven't had a prophet. They Eles não têm tido um profeta. won't believe nothing else but a prophet. Eles não crerão em nada mais a não ser num profeta. You ain't fooling them. Você não pode enganá-los. So, they're going to hear a prophet. Então, eles vão ouvir um profeta. Yes, sir, and that's all. Sim, Senhor, e isto é tudo. That God told them at the beginning, they stay right with it. Deus lhes disse isso no princípio, e eles permanecem exatamente com isso. He said, the Lord your God shall raise up a prophet among you, like me. Ele disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta no vosso meio como eu. Moses said that. Moisés disse isto, He said, him shall you hear. e disse, a ele ouvi. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amado Criador, estamos com esta leitura diante de nós e ela sempre dá um teste para cada filho e filha de Deus. Queremos receber Sua palavra a cada momento, saber posicioná-la, tê-la em nossa alma, em obediência, em vida, em testemunho, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
tempo de teste. Mais uma vez eu quero falar sobre esse momento, tempo de teste, apontando outra vez a mulher e a igreja, o crente, o obreiro, o diácono, o pastor, o crente em geral. Eu quero dar uma palavra para vocês da forma que eu sempre criei. E que é bom expressar, como diz, tem que falar um português claro. Se você não fala o português claro, se você não falar o português claro para sua mulher, ela pode sair com outro e achar que não tem problema. Sabe, pastor, mas só se ela estiver doida. Então é nisto que eu quero que você aprenda, porque é a mesma coisa o crente no ministério e sair com outro no outro ministério. Estão me entendendo? Então, mas é doido, isso não acontece. O que eu sei particularmente da mensagem é que espiritualmente eu nunca fui casado. Estou falando espiritualmente, porque fisicamente já fui casado. Mulher morreu, casei outra vez. Então, você já sabe que não é isso. Espiritualmente eu nunca fui casado. Eu fui casado agora na terceira etapa. Vê se isso te ajuda. Você nunca foi casado, espiritualmente. Porque se você fosse casado, você estaria cometendo adultério de receber essa mensagem. Por isso que a pessoa casada com um ministério, se ela está casada, ela não pode, de maneira alguma, entrar em contato com outro ministério. Como uma mulher casada, não pode entrar em contato com outro homem. Mas sair sozinha, não pode sair. Ela só sai com o marido dela. E assim é o crente, é o membro, é o diácono, é o obreiro, é o pastor. Vocês veem que a mensagem ela vai tomando um rumo, porque nós precisamos disso. É tempo de amadurecimento, porque é tempo de colheita. Quando amadurece, está pronto para a colheita. Então eu não fui casado enquanto não aceitei essa mensagem, a terceira etapa. As outras etapas foram namorisco, para me conhecer o que é Deus, para me conhecer o que é um profeta, para me conhecer a semente da serpente. Agora eu não casei, eu vim casar aqui. Agora é a hora de casamento. A terceira etapa do profeta foi quando ele mostrou: ela está casada, ela está unida. Provando sua palavra, 236. Então agora ela está unida, agora ela está casada. Agora tem crente que fica no ministério. Eu vou começar pelo meu, irmãos. Eu não sou responsável pelo ministério dos outros. Sou responsável de avisar os meus. Cada um tem que tomar sua posição. Você não pensa que eu estou contra vocês. Eu estou apenas posicionando as coisas. Que você é como uma mulher junto com o marido, ela pode ir aonde o marido vai. Mas fora do marido, ela não pode ir. O crente junto com o pastor, ele pode ir em todo lugar que o pastor vai.
fora do pastor, ele não pode ir. Ele vai ter que aprender o que é fidelidade espiritual, pela fidelidade natural, conjugal. Uma mulher que não é fiel ao marido é aquela que ela sai com outros homens, mesmo sem um contato físico, mas saiu com palavras, e sempre uma outra pessoa tem palavras diferentes do marido, da mulher. É outra coisa. Nós temos que deixar de ser ingênuos, crianças. E a maioria das vezes não aprende, é por isso. A coisa passa despercebida. O pecado é tão bom que ele passa despercebido. Porque é bom, se fosse ruim, se amargasse, se fosse pelo menos um carqueja, eu beberia e fazia careta. Mas não, o pecado é gostoso. E o pecado está baseado nisso que eu li aqui. É olhar e atentar. Atentar é olhar para cobiçar. Então, atentar, olhar, atentar para tê-la para si. Tem que se aprender isto. Você olhou, atentou. Cobiçar é depois de olhar. Aí olha e deseja para si. Então, olhou num carro, deseja aquele carro para você. Olhou na mulher, deseja que a mulher para você. Olhou num homem, a mulher olhou, deseja aquele homem para você. Olhou numa fazenda, se fosse meu, se fosse minha. É isso aí. Isto é cobiçar. Primeiro atentou, olhou, e depois veio a cobiça. Atentar, como diz o próprio Jesus, está dizendo aqui, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. Ele tem a hora que atentou, mas não foi para cobiçar. Atentou, olhou, mas não foi para cobiçar. Você viu, mas quando você olha, atenta para cobiçar, aquilo é um espírito que acompanha para desejar aquela pessoa que não é sua. Então eu creio que para viver bem, cada membro, ele tem que ter a revelação de que ele está casado. Vocês precisam ter revelação se estão casados com o meu ministério. Ou se ainda te encantas outros ministérios. Mas é duro, pastor, e casado. Quer dizer, a gente casa com a mulher, não pode atentar para outra. Casa com a mensagem, não pode atentar para outra. Casa com o ministério, não pode atentar para outra. E as pessoas olham a cobiça só de um lado. Olhou na mulher, cobiçou. Não, é tudo. É como eu preguei ontem, é tudo. Todas as coisas, ao atentar, ao olhar, depois traz a cobiça, o desejo de ter aquilo para você. Então, se você está casada, você só sai com o seu marido. Se você vê um homem casado, uma mulher casada, andando, os dois juntos, você já não sabe o que pensar. Fala, coisa não está cheirando bem. Porque não são casados entre si. Eles estão andando junto quando foram casados com outras pessoas. Estas coisas aqui, está na mensagem, eu tenho que ir pregando para vocês. Se vocês pensam que algo está acontecendo, não, eu estou só te advertindo. Só te advertindo para que não faça a coisa errada. Porque assim como você é casado e não gostaria que a sua mulher saísse com outro homem, se você for casado com o meu ministério, eu também não gostaria
que você saísse com outro pregador. Se é casado. Agora, se é solteirão, ela é solteirona. Então vai para outro lugar. Ainda não casou. Não casou, então anda, conversa. Você pode ver que depois que casa, a coisa tem que mudar. Tem que quer casar, mas continuar do mesmo jeito. Não vai dar certo. E é por isso que hoje não estão casando. Estão passando algum contrato, vivendo um com o outro. Porque não deu certo, larga. E tem gente que vem no ministério também e quer passar contrato. Mas aqui, filho, você tem que casar. Você tem que casar no ministério. Eu casei com essa mensagem. Outra não entra. Nem ando com outra. Já pensou bem, casado com a terceira etapa e andando com a primeira e segunda? Onde você namorou a mensagem. Não, agora eu casei. Depois, eu sendo casado, sou mais responsável. Se o solteiro tem que ter palavras e ser responsáveis, os solteiros, então os casados, muito mais. Palavras e responsáveis. Todos nós. Então, quando você tem um casamento, não pensa em outra mulher, em outro homem. Quando você é casado com um ministério, não pensa em outro ministério. Não dê problema de adultério. Tais pessoas não entrarão no reino de Deus. Que não é somente o adultério físico, é o adultério espiritual. Tudo é adultério aqui agora. Você vai encontrar, você não pratica adultério de um lado, pratica do outro. Então, adúlteros e adúlteras. Isso é chamado pela própria Bíblia. Estes não herdarão o reino de Deus. Agora, porque se estamos casados, temos que estar felizes, temos que estar em bom contato, temos que sentir bem um com a presença do outro. Que é aquele casamento que o marido chega, aí já chega, olha lá, já vem aquela peste. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Isso é uma praga. Não é casamento. E o pior de tudo, que depois você gera filhos, tudo aquilo passa para o filho. Eu tenho uma mensagem, não sei se foi poucos que ouviram, a união dos filhos, que eu preguei em Juiz de Fora. Preciso passar num dia de domingo para vocês. As pessoas precisam pensar nisso, fazer a coisa certa, saber fazer sua escolha. Depois que eu casei com essa terceira etapa, já vi que não tem outra, porque foi nessa, não foi na primeira e segunda, que o irmão Brana diz, ela está casada. Foi na terceira. Quando ele falou do ministério do Filho do Homem, ele diz, ela está casada, ela está unida. E ela vai agora para a ceia, que é a festa, e não para as bodas. As bodas já foram feitas. Já casamos. Já festejamos as bodas, que é o casamento. Agora tem a festa daquele casamento. Que quando você casa, já é aquela alegria. Que quem vai casar triste, pensa bem depois para viver. O dia mais alegre da moça é o dia que ela casa. E depois começa a vir os problemas. E vai ajuntando e vai pondo tudo em cima daquela alegria. E vem problema, e vem dificuldade. E a alegria só vai abaixando. E é problema em cima de problema. E daí 30 anos de casado, 40 anos de casado, pensa bem, quantas coisas foram postas ali em cima. Mas tem gente que mantém aquilo firme, ainda é alegre com o casamento, está bem com o casamento, pode serem velhos, 2 velhos, mas estão bem no seu casamento. Mesmo como Abraão e Sara, é bom lembrar disso.
Abraão e Sara, 190 anos, 90 e 100 anos. Irmão Branham, é o irmão Branham que fala isso, e a Bíblia também diz sobre isso. O irmão Branham foi mais claro quando a Bíblia diz que Abraão estava mortificado na carne. Mas o irmão Branham veio e disse, fazia 20 anos que eles não tinham uma reunião familiar. Eles não tinham um ato sexual. Agora, lá naquele tempo, quando o homem ainda durava 180 anos, 160, no tempo de Abraão. Então, Abraão estava morto na carne, com 100 anos, e o menino veio. E depois ele ainda durou muitas décadas ainda. Bom, vamos aprender. E da mesma forma que você não tem problema da sua mulher andar com outro homem, mesmo sem um ato, muitas vezes você acha também que não tem problema você andar com outro pregador, só porque não está praticando o ato. Nós estamos num corpo de ministros, quer dizer, um corpo ministerial. Então vocês aqui caminham um com o outro, porque vocês estão dentro do ministério. Vocês ouvem, vocês falam, todos se põem em defesa daquele ministério, como todos os filhos devem se pôr em defesa daquele pai. Ou se não estão bem com o pai, ajunta todos os filhos para falar mal do pai. E não reconhece que eles são os genes que vieram daquele pai. E que qualquer dia os filhos deles iriam fazer ou farão uma reunião para poder desmoralizá-lo também. Alguém diz, a mensagem está sendo diferente, fé para rápido. Não tem gente no rápido vivendo a vida errada espiritualmente. Em adultério espiritual. Insatisfeito. Por isso eu sempre digo, tem pessoas que dizem, olha, eu quero estar no seu ministério. Eu falei, então primeiro, antes de você ver o meu ministério, por que é que você quer vir? Ah, meu pastor fez... Não, então fica lá com ele. Eu sou claro para isso. Tem gente que está me ouvindo e sabe que ele disse, meu pastor adulterou. Eu disse, fica com ele, perdoa ele e fica com ele. Agora, se você crê na mensagem e está vindo por causa da mensagem, é diferente. Mas porque o seu pastor fez a coisa errada, você vai largar dele? Não, fica lá com ele. Sua questão está de largá-lo porque ele fez a coisa errada, no físico. Você não viu no espírito, você não viu na pregação, na semeadura. Então fica com ele, perdoa seu pastor e fica com ele. Perdoa seu marido e fica com ele. Aí eu tenho que expor o outro lado. Agora, se há uma insatisfação da mensagem, que você vê que a mensagem é verdadeira, e você precisa casar com esta mensagem, então vai lá amigavelmente e diga para o seu pastor que você tem crido assim, e ele não vai conseguir pregar aquilo para você, te dar aquele tipo de alimento, e que ele tem pregado contra isso, mas que você crê naquilo que ele fala contra, você crê que é verdadeiro. Então aí, sai numa boa com o seu próprio pastor. Porque você está casando, não comigo, mesmo que você entrou no meu ministério, mas primeiro você casa com o espiritual, com a palavra, para depois você passar a ter um respeito pessoal pelo meu ministério. Mas primeiro tem que se casar com a palavra. Se a palavra não é boa, não casa com ela. Se essa moça não é boa, não casa com ela. Então, eu fui enganado. Quando você se for enganado, a lei, a Bíblia, te dá a oportunidade dentro de 24 horas para você decidir. Você foi enganado? Então, a deixe. Case com outro. 24 horas. Ah, não, faz 10 anos. Você foi enganado 10 anos. Fique com ela.
Carregue a cruz agora. Porque a Bíblia mostra se a mulher o enganou, porque ela antes perdeu sua virgindade. Casou. O rapaz, mesmo sabendo que ela tinha enganado, ele continua com ela. Então depois não adianta querer deixá-la. O prazo é aquele. É aquela noite. O Velho Testamento era assim. Nós aqui também temos que ver que é assim. É Bíblia, a Bíblia não muda. Jesus falou sobre isso. Ele só poderia deixá-la por causa de prostituição. Nem mesmo por causa de adultério. Jesus não falou. Diz por prostituição. Que prostituição é a moça perder sua virgindade e casar com outro. Aí poderia deixá-la e ele estaria livre para casar com outro. Por isso que os apóstolos disseram, se é assim a condição do homem, mas a mulher, nem convém que ele case. Então, a vida espiritual está sendo refletida agora pelos movimentos naturais que nós temos, pelo nosso lar, pela fidelidade de marido e mulher. Tudo isso aponta o que nós vamos ser, que tipo de ministério nós temos, pela própria fidelidade. A fidelidade que você tem no natural, como marido, como mulher, aponta a fidelidade que você terá no espiritual, como um músico, como um cantor, como um obreiro, como um diácono. Tudo vai mostrar para nós a fidelidade que nós tivemos no natural, no físico. Ela reflete em tudo, em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada. Porque aquilo é uma deficiência no nosso caráter. E nós vamos ter que refletir esta coisa, mostrar essa coisa a vida inteira. Quando nós já falhamos desde a fidelidade conjugal, aí falhamos para a fidelidade na igreja, falhamos com a fidelidade ao ministério e falhamos com a fidelidade a Deus. Amém. Pastor, você leu a Escritura, eu pensei que ia pregar outra coisa. Mas é isso daí. Eu vou chegar lá. É porque eu tenho que tomar esses dois lados para mostrar para você o lado natural e o espiritual. E você tem que valorizar isso. Assim como você não gosta que a sua mulher saia com outro homem, como no espiritual, não saia você também com outro ministério. Esteja junto com o seu pastor. Eva, por não estar junto com Adão, o que aconteceu? Até um animal. Ela deitou com um animal. Ela não estava junto com o marido. Então, o crente, quando não está junto com o pastor, ele pode deitar com um animal. É o natural e o espiritual. Se ele não está junto com aquele ministério, com fidelidade àquele ministério, ele pode deitar com um animal e não sabe. Eva, só depois do acontecido, que ela percebeu, estou nua. Mas para acontecer, ela não percebeu. Adão foi perceber depois que ele entrou em contato com Eva. Se ele tivesse percebido antes, ele disse, não, mulher, se ele fosse um Jó, dizia, você o que você quer? Eu comer do fruto? Você está doida. Você fala como uma doida. Ele deveria falar como a mulher de Jó falou. Jó falou para sua mulher. Que a mulher de Jó expôs algo para Jó. Mas Jó disse, mulher, tu falas como uma louca. Nós temos recebido bens de Deus. E assim deveria ter falado Eva. A hora que a serpente chegasse. Olha, foi assim que Deus disse. Vocês podem comer do fruto. A Eva deveria falar para a serpente. Você fala como um louco. O Adão devia olhar para a mulher quando ela quis dar-lhe do fruto e dizer para ela, mulher, tu falas como uma doida. Nosso Deus falou outra coisa. Quer dizer, o marido disse outra coisa. O cabeça disse outra coisa. Por que se dá as carícias?
Eu sou muito sensível a isso, por isso que eu prego essas coisas para a igreja. E quem é sensível a isso sofre por ver as coisas que pode acontecer. Não, mas isso daí, você está só dizendo que pode. É que pode mesmo. Pode acontecer. Não tem nenhum que não é humano. Todo mundo é humano. Não tem nenhum anjo celestial vivendo aqui. Tudo é humano, tudo é carne. Tem que saber conversar. Tem que saber olhar. Se atentar para a cobiça. É o perigo. Atentou, mas não cobiçou. Quer dizer, olhou, mas não cobiçou. Viu. Vai falar que não viu? Quando viu? Viu, mas não atentou para a cobiça. Para desejar aquelas coisas, carro. A Bíblia diz jumento. Aí vem a fazenda. Vem o carro. Tudo que é do seu próximo. Desejar até o ministério do seu próximo. O erro está nisso. Ah, se eu tivesse um ministério que nem aquele. Né? Isso é cobiça. É o espírito que está na pessoa para cobiçar. Até para cantar, para tocar. Ah, se eu fosse que nem o fulano de tal. Se você fosse que nem ele, você estaria lá onde ele está. Sem Deus, sem a palavra. É bom que você não seja como ele. Outros que pensam, se eu fosse como o irmão Itamar, mas você está dentro do corpo. Mas nunca pensando, se eu fosse como o irmão Itamar, para me aparecer, para os outros saberem que eu toco. Porque tem gente que é assim, o irmão Itamar já é simples, aquilo é dele mesmo, ele toca. Vocês que tocam e cantam, é fácil. Mas tem gente que quer ser para poder rejubilar naquilo, dizer, eu faço. Teve gente que chegou para mim, pastor chegou para mim, diz, eu quero ser igual ao irmão. É difícil, para ser que nem eu é difícil. Você tem que mudar de cara, mudar de vida, para ser que nem eu. Mas se você quiser ser como Cristo, você vai só mudar de testemunho. Você vai deixar Cristo operar em você. Mas se quer ser como eu, talvez para ser um grande distribuidor de CDs grátis. Você quer? Tem vontade. E ainda que os outros reprovam, só o eleito que gosta. O outro não gosta. Nós temos aí obreiros que saíram do nosso ministério, se eu estou falando claro hoje, tem obreiros que saíram do nosso ministério há muitos anos atrás e que nunca mais pediu um CD e diz que crê na terceira etapa. Nunca mais pediu. Autossuficiente de que tem uma mensagem para sustentar o seu povinho, enquanto ele deveria ter tomado o alimento certo. O alimento é Deus, o alimento não sou eu, o alimento é a palavra. Quando Deus faz algo, o que você tem que fazer é dar esse algo para os outros. Passa para os outros, semeia para os outros. É o melhor que deve fazer. Mas quando põe na ideia de que quer fazer um trabalho igual, até maior, esse é o nosso problema. Não é que eu estou proibindo que futuramente apareçam pessoas, como já no passado teve, futuramente vai aparecer pessoas que têm a mesma ambição, da mesma altura ou mais ainda. Não, simplesmente é o espírito de cobiça que mata cada um de nós. Escuta o que o irmão Brana diz. É sua vida digna do Evangelho 84. Cada homem, cada filho que vem para Deus tem que passar através daquela hora de prova. Agora entenda o que o irmão Brana está falando. A hora de prova. Você aceita Jesus, aí todo mundo escarnece de você, você crê nessa mensagem, os outros falam contra você, você tem que enfrentar esta hora de prova. O irmão Brana não está falando disso agora. Escuta. Cada homem, cada filho que vem para Deus tem que passar através daquela hora de prova. Esta é a era da mulher. Então a prova aqui é a mulher.
A prova aqui é a igreja. Entendeu? É a mulher, é a igreja. Esta não é onde ela tem que ir através daquela prova. Se ela pode ser uma mulher bonita e agir como uma irmã, as bênçãos do Senhor estão sobre ela. Mas quando ela faz a si mesma, sabendo disto, mostrando a si mesma, isto mostra absolutamente que ela tem um espírito maligno sobre si. De ser bonita, ninguém tem culpa de ser bonita. O problema é ter um espírito maligno sobre si, daquela beleza chamar a atenção dos outros. Ser convencida de que tem uma beleza que chama a atenção das outras e ela é crente. Ela deveria chegar no lugar dela. Uma crente nunca pensa desse jeito, nunca fica convencida pela sua beleza, pela formação do seu corpo, de chamar a atenção dos outros, mas ela procurará receber as bênçãos do Senhor vestindo, cobrindo o seu corpo e não através dessas roupinhas apertadas, mostrando tudo que você tem. Ela não quer essa daquela maneira. Eu não penso, muitas delas não, mas elas não compreendem que 85 é sua vida digna do Evangelho. Só vou ler essa mensagem. Poderia você me dizer se uma mulher decente e que pensa se colocaria a si mesma em uma destas roupinhas que elas usam na rua? E a mesma coisa você vai para a igreja agora. Pensaria você que uma verdadeira igreja de Deus, uma eleita de Deus, uma igreja eleita, estaria preocupada com todas as coisas que estas igrejas modernas estão preocupadas hoje em chamar a atenção na política, em chamar a atenção dos presidentes, em chamar a atenção para que possa fazer algo por ela? Não, a eleita não tem que pensar nisto. A eleita, ela já fez uma escolha para com a palavra, para com as bênçãos de Deus. Essa é a igreja e essa é a mulher cristã. E aí vai, esse é o crente. Ele já fez sua escolha. E depois que você casa, se você ficar casado e pensando, mas eu preciso casar outra vez. Quer dizer, você tem um demônio que não sabe. Quando se casa, cortou, queimou as pontes. E nós temos que ensinar nossos filhos assim, nossas filhas. Filho, você vai casar? Então a coisa é séria, né? Sabe o que acontece quando você casa? Que você sai daqui de casa, tem álcool ali, você tem fogo, mete fogo na ponte. Para que ali, a hora que você estiver vivendo com o seu marido, dê um probleminha, a ponte ainda está lá da sua casa até na minha. Eu vou lá para casa do papai. Você fala qualquer coisa que eu vou lá para o papai. Não, queimou a ponte, filha, casou, se você não puser fogo, eu ponho. Na ponte, certo? Na ponte, porque qualquer coisinha, qualquer rixinha que dá entre marido e mulher, casa da mamãe, casa do papai. Não, vai lá para sua casa, esconde debaixo da cama, deita no sofá, faz o que você quiser, na sua casa, mas não vem correr para a minha, não. Opa. O seu pai tem que ser desse jeito com você. Este é o verdadeiro pai. Este é o verdadeiro pastor. Não, filha, já vão assim. Filha, tudo bem, você vai casar, mas se não der certo, se esse rapaz não é o que você pensa, a casa do papai está aqui. Você sempre comeu um arrozinho aqui. Ué? O pai está errado. Tem que queimar a ponte. Queima a ponte. Filha, você vai casar? Gosta dele mesmo.
Você gosta tanto dele que você me desobedece. Você gosta tanto dele que você não para em casa, que você não me escuta. Fique sabendo, no seu casamento, a ponte vai ser queimada. Porque senão depois você vai para lá, se enche de filho. A casa do papai, do vovô. Sempre tem um... É como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Não, queimou a ponte, filho. Vai criar seus filhos para lá. Vai criar seus filhos. Não é questão de não ir na casa de pai e mãe, não. Estou dizendo de largar. Porque ir na casa de pai e mãe vai até na morte. Não tem jeito, não. Certo? Isso vai. Mas é questão de largar. Não dá certo. Aí o Alexandre não dá certo com a minha filha, né? E a Priscila, que não é fácil para aguentar ela mesma. E ele também, com essa calma dele, não sei se ela aguenta ele. Porque é muito afobada. E ele que é muito calmo. Né? Então, aí, pai, eu vou... Não vai dar para viver com o Alexandre, não. Você pensa que tem casa aqui para você, não tem cômodo aqui para você. Mas não tem cama mais. Já pusemos fogo até na sua cama. Mas se você deixa uma válvula de escape... Não, coitadinha, minha filha... Se ele faz alguma coisa errada com você lá, vem para casa, não, dá parte dele. Te bateu? Dá parte dele, vai lá na polícia. Tem mulher que luta a favor disso. A Lei Maria da Penha, né? Vai lá. Não é na minha casa, que lá na minha casa não tem Lei Maria da Penha. Na minha casa não, você vai lá na Maria da Penha. Você vai usufruir da lei, que ele te bateu. Mas eu quero ver a hora que o marido apanha. Porque tem homem que apanha também. Tem mulher que é uma caninana. Não é? E aí ela dá uns tapas no marido, faz alguma coisa, e o marido... Aí eu fico envergonhado, eu vou lá, na Maria da Penha agora. Agora é a Maria do Penho. Agora é o Mário do Penho. Né? Porque... a vergonha, chegar lá e dizer que minha mulher me arranhou, me bateu, me deu uma paulada, me desmaiou. Não, aí não vai. Aí engole tudo aquilo. Engole tudo. Então, não tem regresso. Eu estou ligado com Deus. Eu saí das mãos de Satanás. A ponte foi queimada. Não tem regresso mais. Eu era de Satanás, minha vida suja, sua vida suja, era de Satanás. Mas metemos fogo, queimamos a ponte. E agora estamos aqui com Deus. Mas está difícil. Tem hora que eu peço e Ele não me dá. Não pense que só o seu marido que é assim, não. Deus também é assim. Eu pedi para o meu marido... Olha, também tem hora que ela pede o ano inteiro. Ele é bem ruimzinho. Ela pede o ano inteiro. Bem, a sandália. Amor, sandália. E vai. Mas eu pensei que eu já tinha comprado para você, tanto que você já pediu. Então, o ano inteiro pedindo. Ainda não saiu nada para mim. Tem hora que assim, para o que você gosta, você sempre compra. Você vai lá e compra ração para o seu gado. Você compra, os seus aparelhos estragou, você vai lá, conserta, porque você tem que mexer com o computador. Aqueles que mexem aí, sabe muito bem. A bicicleta quebrou, você vai e conserta. Porque precisa da bicicleta. Por que eu te peço essas coisas? Para mim, você não faz. É aquela lamentação. Tem hora que a igreja, fala, Senhor, o irmão ali da denominação, eles começam a apontar outro marido. Mas Deus deve ficar bonzinho conosco. O irmão ali da denominação, Senhor. Tem carro novo. E eu nesse pau velho aqui, Senhor. Achando que é uma grande coisa. E tem pregadores que ensinam a fazer as orações. Para que você ficar com essa coisa velha, quando Deus é o dono do ouro e da prata? Eles esquecem de dizer, dono do ouro e da prata, e nasceu na manjedoura. Tinha tudo. E não tinha onde reclinar a cabeça. Os pregadores são falsos. Você tem que pegar um marido que presta.
um pregador que presta, um que tem a palavra, um que te doutrina. Mas a maioria não quer. Ele gosta de marido. Ele fala, pode ir embora, vai, filho, vai. Mas o outro diz, não vai. Opa, proibiu. Deus diz, vai. Mas a hora que Deus diz, não faça isso. Aí é a hora da gente encrespar com Deus. Vai ter que apanhar mesmo. Nós vamos ter que apanhar de Deus mesmo. Vai ter, porque a gente quer que Ele faça. E o Senhor tem, por que o Senhor não dá? É a hora que eu escuto das minhas filhas assim. Mas o Senhor tem. O Senhor pode. Só que eu não vou fazer. E o que eu desejo de vocês? Vocês não fazem? Então tem hora. E já ainda tem até coisa demais da vida. Tem coisa demais. Tem alguém que está dizendo assim, mas não sei o que é que você não dá para essa, eu tenho de tudo. Não é? Meu Deus do céu. Às vezes você teria que pegar um pedacinho do parágrafo anterior para você entender. 87. É sua vida digna do Evangelho. Ouçam, se o homem pensa, se eles ensinam que o homem não é nada mais do que um animal, que ele vem da raça animal, e veja então, e você o coloca lá fora como reticência. 88. Às vezes você vê o cachorro com aquela pequena fêmea, através das cercas e tudo mais, porque a fêmea está naquela condição, porcos, vacas, todos os outros animais. E se nós temos vida de animal, na qual somos, a parte física, então quando uma mulher se mostra a si mesma daquela maneira, ela prova que é a mesma coisa que aquela pequena cadela. É difícil para ler, né, rapaz? Porque é uma vida animal que ela está vivendo. De não parar com o homem, de ter um monte de homem atrás dela. Claro que o crente vive uma vida animal, um monte de pastor atrás dele. Misericórdia. É isto exatamente. Pois ela não estaria fazendo aquilo. Ela sabe. A natureza lhe ensina que os homens olharão para ela. Por que elas colocam essa classe de roupa justa e vai mostrar? Por que elas colocam suas roupas decotadas para mostrar? É um espírito, ela sabe que os homens olharão para ela. E se um homem atentar para uma mulher, já com intenção impura, no coração adulterou com ela. Mas você vai escutar o que o irmão Brana pensa disso. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Pois ela não estaria fazendo aquilo. Ela sabe. A natureza lhe ensina que os homens olharão para ela. E a Bíblia diz, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 89. É sua vida digna do Evangelho? Isto coloca um tempo de teste. O diabo coloca suas mulheres atraentes e as desnudam e as enviam para fora para te dar um teste. Tem pessoas que caem pelo dinheiro. O anjo falou para o irmão Brana, dinheiro, mulher e fama. Tem outros que caem pela fama, outros caem pela mulher. Quem cai pela mulher é mais conhecido dos outros. Muitas vezes quem cai pela fama, não é? Pelo dinheiro, está caído pelo dinheiro, mas não é conhecido. Agora, se cair pela mulher, é conhecido. Bem, eu tenho que me aprontar logo aqui, né? Isto coloca um tempo de teste. E o diabo coloca suas mulheres atraentes e as desnuda. Você não pensa que é Deus que coloca mulheres atraentes e desnudas diante de nós, os homens. Não é Deus, é o diabo. É o diabo que coloca. É o diabo que tira a roupa delas. Não é Deus. Deus põe.
O pregador que diz que Deus quer só o seu coração, ele é um pregador serpente. Como o diabo pregou para Eva. Ele é o mesmo pregador, fazendo a mesma coisa, te dando uma mensagem que vai te contaminar. Mas como o povo gosta mais da vida fácil, da igreja fácil, do marido que não fala muito, que não exige. Homens, bom, deixa eu repetir todinho aqui porque completa o parágrafo. Isto coloca um tempo de teste. Quer dizer, o diabo está trazendo essas coisas, essas mulheres, para testar, para ver se você é cristão mesmo. Para ver se você vai cair na conversa delas, nas ações delas. Tem hora que o diabo usa aqueles velhos amigos seus. As velhas coisas que você fazia. Tem uns que é caído pela bebida, outros é caído pelo dinheiro, outros é caído pela mulher. Então, o diabo sabe muito bem o que pode te derrubar. O diabo não vai te dar dinheiro quando ele sabe, não, dinheiro ele não cai. Eu tenho que jogar mulher no pé dele mesmo. O diabo não vai jogar mulher no seu pé se ele mesmo, o diabo já sabe. Ele não importa muito com isso. O problema dele mesmo é dinheiro. Então o diabo já sabe, ele vai jogar aquilo que é. E estamos na era, como diz o profeta, a era da mulher. O diabo está trabalhando com tudo que ele pode, agora é nesta era da mulher. Direito da mulher, era da mulher. E mexe no direito dela. Nós estamos aí, quase sem direito nos filhos, de corrigir filhos. Estão trazendo leis que você não pode fazer nada, nem um tapinha no filho. Gostei de um que foi entrevistado e que disse: ia muito bem quando o governo não mexia na família, que o Estado não cria filhos. Em outras palavras, o Estado cria bandido. Ele não cria filhos. Aí quer entrar nos lares para dizer para os pais. Por quê? Porque tem pais que agem como animais. Tem pais que agem como animais. No bater, agem como animais. E hoje eles expõem isso na mídia. Diz, um pai que faz aquilo, aí eles trazem uma lei por causa de um pai. Eles trazem uma lei para atrapalhar todos os demais lares por causa de um pai. Pega aquele pai e prende ele. Como a gente viu, chutando o rins da criança, metendo o pé na criança, prende ele. Mas nós formamos uma lei para atrapalhar e o Estado entra nos lares para controlar pai e mãe que não pode educar mais como tem que educar. Depois, o Estado não vai educar, o Estado vai bater. Vai prender e tirar deles tudo aquilo que eles fizeram, na verdade. Por isso que a democracia está podre. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui. O irmão Branco fala aqui dentro também. Tudo está podre, a democracia está podre. É por isso que vive desse jeito. Nós estamos aí num país de democracia. Todo mundo faz o que quer, fala até contra o governo, vai tudo bem. E aí fala, filhos contra pai, e vai tudo bem. E pai não pode bater nos filhos, não pode ensinar. Porque a lei o pega. E eles vão trazendo leis. Alguém pede, é para ajudar. Estas não são para ajudar. Quando o Estado entra na família, não é para ajudar. O que tem que entrar na família é a Bíblia. É o ensinamento de Deus. Não o ensinamento da Igreja Católica também. A Bíblia tem que entrar na família. Para poder ensinar o que é certo. Para mostrar para o menino o que ele tem que fazer. A obediência que ele tem que ter para pai e mãe. E a vara que a Bíblia diz que é para açoitar seu filho com vara.
Agora não pode mais. Agora a lei vai contrariar a Bíblia. Homem não pode deitar com homem. A Bíblia diz que não. Que o homem não pode deitar com homem como mulher. A Bíblia diz, mas agora pode. Porque a lei facultou isso. Mas a Bíblia continua sendo Bíblia ainda. E vamos ser julgados pela Bíblia, não pela lei do país, mas pela Bíblia. Deixa o homem fazer o que ele quer. Mas você vem e ajuda e põe leis para ajudar o erro. Essas leis não são da Bíblia, são dos homens caídos sem Deus. Eu não sou valente, mas a Bíblia diz isso aí. Se eu não puder pregar a Bíblia, largue de pregar, é melhor. Você tem que pregar a Bíblia. Tem que pregar essa vida que nós temos que viver aqui. Você é testado. O diabo põe essa mulherada aí diante de nós, é para testar. Olhou, atentou, cobiçou, inferno. Pronto. Irmão, quantos minutos tem isso? Para mim encerrar aqui. Tá bom. 4. Meu Deus do céu. 90. É sua vida digna do Evangelho. E se aquela mulher, não importa quão inocente, ela pode nunca ter feito nada errado, nem mesmo tido em sua mente fazê-lo errado. Mas quando aquele pecador, o qual olhou na forma atraente da mulher, sabendo que ele é masculino e ela do sexo feminino, glândulas em um e glândula no outro. E aquele pecador terá que responder por isso no dia do julgamento. Quem fez isso? Ele olhou, ele cobiçou, ela mostrou, ela provocou. Elas provocam em todos os lugares, nos estabelecimentos, nos bancos, onde deveriam ter leis para se colocar mulheres vestidas, não mostrando seios. Mas elas estão em todo lugar. Para isso não há lei, porque pode se mostrar, é livre. Mas diante de Deus, você vai ter que encontrar com isso. E você, crente, que vive desse jeito, você tem que saber disso que o profeta diz. O pecador olhou para ela, vai responder no dia do julgamento. Quem fez isto? Quem é o culpado? Não ele, você. Aí está você, é imoral. Agora não é porque ele não é culpado que ele tem que olhar, é porque ele é pecador. Quem é culpado? É ele? Não, ele já é um pecador. E você que conhece e que vive esse tipo de vida? Amém? Vamos então deixar que Deus fale mesmo da forma que cada um de nós precisamos ouvir. Amém? Deus fala e a gente para e escuta. Meu Deus, eu estava com um parágrafo aqui. E este eu perdi aqui agora. Mas é bom ter a mensagem do profeta como este ensinamento que cada um de nós viemos aqui e somos alimentados com esta palavra. Pai Celestial, ajuda cada um de nós. Precisamos nos livrar da atração da mulher, livrar da atração da igreja, livrar da atração até de um novo ministério, de uma nova tentação. Ajuda-nos, ó Senhor, para que cada um de nós possamos entender a responsabilidade que temos pela Bíblia Sagrada como mulher, como marido. Ela tem que perguntar, o crente tem que perguntar se pode ir em tal lugar com outro pregador. Posso fazer isso? É a nossa parte, Pai, do feminino espiritual,
para poder agir da maneira correta. Abençoa esta igreja, abençoa seu povo, orienta-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tal qual estou, me aceitarás, minha alma purificarás, com teu amor me cobrirás. Ó meu Jesus, me achego a ti. Tal qual estou sem esperar, que eu possa vir